Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje eu estou passando aqui para deixar uma palavra, para os irmãos, os irmãos do Facebook, do WhatsApp, os irmãos do Instagram, E a palavra que Deus está me deixando aqui hoje é o seguinte tema, Como eu tenho feito o outro pecar? Como eu tenho feito o outro pecar? Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus, lá em Romanos, capítulo 14, ela diz assim, com clareza para nós, no capítulo 14, versículo 14. Aceitem entre vocês aquela pessoa que é fraca na fé, mas não com a intenção de discutir sobre diferentes opiniões dela, uma pessoa acredita que pode comer do tipo de comida, mas a outra pessoa cuja fé é fraca, acredita que só pode comer legumes. Aquele que come todo tipo de comida não deve se sentir superior ao que come somente legumes. E aquele que come somente legumes não deve se sentir superior ao que come outro tipo de comida. Ninguém pode julgar o servo de outra pessoa. O seu Senhor é que decide se o que ele faz é bom ou não, mas o servo do Senhor vencerá, porque o Senhor tem poder para fazer vencer. Ainda diz aqui no versículo 5, uma pessoa pensa que certos dias são mais importantes do que outras, ao passo que outra pessoa pensa que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem convencido daquilo que pensa. A pessoa que pensa de certos dias são mais importantes do que outros, comemora-os para a honra do Senhor. Outra pessoa que come todo tipo de comida o faz para honrar o Senhor. Outra, pois, agradece ao Senhor pelo alimento. Quem se recusa a comer e faz para honrar o Senhor e também lhe agradece, pois nós vivemos, nem morremos por nós mesmos. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Então, tanto a vida quanto a morte pertence ao Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra aqui que vem deixar para nós bem claro é como tenho feito eu para fazer o outro pecar. O que eu tenho feito para fazer o outro pecar, Às vezes a gente discute opiniões do outro e não respeita a opinião do outro. Quando você discute a opinião do outro e não respeita a opinião do outro, você está fazendo o outro pecar, Por exemplo, olha aqui, quando eu não respeito, olha aí para vocês verem, quando eu não respeito a política do outro, quando eu não respeito o futebol do outro, quando eu não respeito a religião do outro, Então, meus irmãos, e aí vai.
Quando a gente, meus irmãos, aprende a respeitar o outro com a sua política, com o seu tipo de futebol, com o seu tipo de religião, né? A gente passa a conviver melhor com os outros e passa a não fazer o outro pecar. Por quê, meus irmãos? Às vezes a gente está quase ganhando uma alma para o Senhor e aí essa alma chega num determinado local, aí de repente as pessoas começam a falar de política e citar tipos de partidos, né? Tipo disso, tipo daquilo, e não respeita a opinião do outro. Nós, meus irmãos, que pregamos para o povo, que pregamos para muitas pessoas, nós temos que ser sábios e respeitar a opinião do outro, porque nós não pregamos só para um tipo de pessoa, né? Nós não pregamos só para um tipo de pessoa. De repente tem um que é de um partido, o outro é de outro partido. E se a gente cita determinados tipos de partido na nossa pregação, o que nós vamos fazer? Nós vamos estar fazendo o outro pecar. Tem pessoas que às vezes até abomina aquele lugar, ou abomina aquela pessoa, não quer mais conviver com aquela pessoa, porque aquela pessoa está o quê? Não está sendo sábio, né? Futebol. Se você é atleticano, nós que somos mineiros, né? Aqui do Brasil, nós que somos mineiros, se você é atleticano e o outro é cruzeirense, respeite a posição do outro. E mesmo você que é de outra cidade, tem o seu tipo de futebol, não discuta futebol com o outro. Tem pessoas, meus irmãos, que acabam até matando o outro por causa de futebol, né? Faz o outro pecar, faz o outro irar, né? Faz o outro, às vezes, falar palavras que não devia falar, né? E religião? Nós temos que aprender a conviver, irmãos, com as pessoas e respeitar, né? Não quer dizer que eu não concorde, que eu não possa respeitar o outro, né? De repente eu não concordo com fulano que é da religião X, mas se ele é da religião X e eu sou da outra, eu tenho que ouvi-lo, saber ouvir, respeitar, mas se ele pedir a minha opinião, eu dou. Mas se não pedir a minha opinião, se eu falar demais, eu vou acabar perdendo aquela pessoa, até para o Senhor, né? Nós que somos pregadores, nós que pregamos, que falamos do amor de Jesus, nós temos que evitar ser sábios em pregar só a palavra. Nós temos que pregar a palavra de Deus, meus irmãos, a palavra do Senhor. Olha a palavra aqui, ela deixa bem claro, né? Nós não devemos discutir com aquela pessoa que um acha que ele é forte, o outro acha que é fraco, o outro acha que come um tipo de comida, o outro acha que come outro tipo de comida, o outro acha que aquele dia é melhor para ele, o outro acha que aquele dia não é melhor. Então, que um dia é santo, o outro não é, entendeu? Vamos respeitar as pessoas, meus irmãos. Nós temos que aprender a respeitar as pessoas, né? Graças a Deus, eu aprendi a conviver com vários tipos de pessoas, porque a gente lida com vários tipos, principalmente a gente que foi professor, a gente tem que aprender a lidar com vários tipos de alunos que tem na nossa escola, né? Um aluno X é da política X, o outro X é da política X, o outro X é crente, o outro X é católico, o outro X é espírita, o outro X é isso, o outro X é aquilo. Nós temos que aprender a respeitar, meus irmãos. Se os irmãos chegar e pedir opinião para nós, vamos falar, né? Por exemplo, uma outra coisa, na escola a gente aprende também a respeitar muito as pessoas da questão da sexualidade, que tem pessoas, né, homossexuais, né? A escola que eu trabalhava mesmo tinha muito isso.
Se a pessoa pedir opinião, a gente fala. Se não pediu, você tem que aprender a ouvir, respeitar, né? Falar, conversar com a pessoa, né? Se ele pedir uma palavra de Deus, você dá, né? Mas não fique apontando o dedo para a pessoa, né? Apontando a religião, apontando o partido político, apontando a sexualidade, né? Apontando o futebol, né? Nossa, tem gente que mata o outro por causa de futebol, tem gente que mata o outro por causa de política. Então, meus irmãos, nós temos que aprender isso na nossa vida, porque a Bíblia fala que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Quem vai julgar no final é o Senhor. Cabe a nós pregarmos e falar do amor de Jesus, pregar o amor de Jesus, pregar a salvação, pregar arrependimento de pecado, né? Cabe a nós fazermos isso e não ficar apontando o dedo, fazendo o outro pecar. Porque às vezes as pessoas acabam até pecando porque a gente faz o outro pecar, né? Então não devemos fazer isso, meus irmãos. Então vamos estar orando, pedindo ao Senhor, que o Senhor nos dê essa sabedoria, né? Para que nós possamos pregar para qualquer tipo de pessoa. E que a obra que for feita, a obra vai ser a do Espírito Santo, não a minha pastora, não o fulano pastor, não do fulano missionário, não do fulano diácono, mas sim a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? O Espírito Santo fará a obra do Senhor. Amém? Então vamos estar orando no nome do Senhor Jesus Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus exaltado, Deus glorificado, Deus magnífico. Deus, neste momento, meu Deus, eu coloco, Senhor, estas vidas que estão me ouvindo diante do Senhor, seja daqui, da minha cidade, do meu país, seja de outro país, seja de onde é que estiver me ouvindo, meu Deus, de outro estado, que o Senhor Jesus possa estar tocando nos nossos corações, para que nós possamos ser sábios, para que nós possamos respeitar uns aos outros e não levar ao outro irmão a pecar por causa de determinadas situações que nós discordamos e nós não devemos estar levando a pessoa a estar entrando na ira, né, no pecado, por causa de determinados tipos de coisa, meu Deus. Toma as nossas vidas diante do Senhor, nos dá sabedoria a cada dia para estarmos pregando o amor do Senhor, pregando o arrependimento, pregando a salvação, pregando a palavra do Senhor, pregando que o Senhor voltará, que o Senhor é Deus e que o Espírito Santo fará a obra na vida de cada um, no nome do Senhor Jesus Todo-Poderoso. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Eu sou a pastora Lúcia, estou deixando aqui este devocional aqui para você. Gostaria que você estivesse compartilhando ao outro, para que outros também pudessem estar recebendo a palavra do Senhor. E que você se inscreva aí no nosso canal, lá no YouTube, né, para que você possa estar recebendo as nossas atualizações, amém? Um abraço a todos!